Olá a todas e a todos. Estamos de volta com a 5ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app, e estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Hoje eu estou com a Luciana Grimber, minha sócia, e a nossa convidada, Mariana Americano. Essa temporada é com especialistas em família, sobre diversos aspectos. A Mariana é formadora de educadores de educação infantil e estudiosa da escuta para as crianças, suas interações, cuidados e desenvolvimento. Licenciada em Pedagogia pela Unip e especialista em Educação Infantil pela PUC do Rio. Membro da rede Pickler Brasil e professora de pós-graduação no Instituto Forte de Educação. Hoje vamos conversar sobre educação infantil, desenvolvimento de bebês, famílias e muito mais. Luciana e Mariana, sejam muito bem-vindas. Oi. Obrigada. Eu quero começar a perguntar sobre os bebês, que é a sua especialidade, né, Mariana? Sim. E sobre a formação dos vínculos, né? O que é fundamental na formação dos vínculos dos bebês com seus pais? Vamos começar por aí. E como se constrói uma boa base para esse desenvolvimento dos bebês? Sim. É muito legal a gente pensar que o bebê humano é o bebê mais dependente que existe. Né? A gente vê, não sei se vocês já viram, uma ninhada de cachorrinho, um potrinho, um bezerro. Eles nascem, em poucas horas eles já estão em pé, já pegam uma teta da sua mãe e já saem mamando. Né? A gente nunca viu uma vaca carregando um bezerro no colo, ensinando ele a mamar. Verdade. E o bebê Tem humano... esse instinto animal, né? Total, assim, e ele já nasce pronto, né? Assim, já nasce tendo essas condições. E o bebê humano não, ele nasce totalmente dependente de um ser humano. Se ele não tiver alguém que cuide dele, alguém que ajude ele a se alimentar, ele não se desenvolve. Na verdade, eles até podem sobreviver, por exemplo, que a gente sabe em muitos casos, de ninhada de lobos. Mas, mais dependente do que apenas dos cuidados físicos, esse bebê, ele nasce dependente da relação psíquica. Ele só vai se tornar humano pelo olhar de um outro humano. Por isso, ele sobrevive numa ninhada de lobos, mas ele não se torna um humano. O Mowgli é lobo, né? É isso, né? Isso. Então, a gente entende qual é a importância da gente olhar para esse bebê que acabou de nascer, né? Tipo, a gente vai alimentar ele, a gente vai higienizar, vai cuidar dele, mas a gente precisa olhar para ele para que ele possa se constituir um sujeito. E nesse olhar, a gente vai construindo esse vínculo. Na hora que você olha para ele e fala, nossa, eu me interesso por você. E eu tô aqui, eu vou cuidar de você. Então, quanto mais forte é essa relação, desse cuidado, desse lugar que esse adulto vai ocupando, mais seguro esse bebê vai se sentir. Porque ele vai falar assim, nossa, ela tá interessada em mim, né? Ai, eu acho que eu posso confiar nela. E é essa confiança que é o disparador para ele poder aprender a se movimentar, para ele aprender a falar, para ele aprender qualquer coisa, qualquer aprendizagem, ele precisa se sentir seguro. E essa coisa que o pessoal põe, acabei de pensar nisso, música pra dentro da barriga, quando o neném tá dentro da barriga, ler na barriga, isso é meio pataquada? Não, na verdade, é um jeito desse bebê. O que vai fazer bem para esse bebê quando você faz isso é ele escutar a voz da mãe dele. Tá. Né? Então, até fala assim, que às vezes a voz que ele mais escutou foi, sei lá, do pai, que é quem fala com a mãe, porque a mãe às vezes não fica falando com a barriga, Verdade. mas as pessoas que falam com a mãe são vozes que ele já vai reconhecendo. Mas todas essas ações, elas estão falando assim, nossa, olha, eu tô querendo interagir com você. E até o sentimento da mãe também, o que ela tá vivenciando. Quer dizer, eu sei que não é o tema, mas assim, eu comecei a viajar. Então, essa mãe que se tá sofrendo, se ela tá triste, se ela tá alegre, tudo isso você acha que influencia para esse ser? Ou isso é só uma... a gente não vai saber? Eu acho que precisaria de uma psicóloga mesmo, alguém que estuda mais sobre isso. Mas o que eu posso garantir é assim, que toda vez que alguém chega perto dessa barriga, numa situação de energia boa, boa, de querer conversar com esse bebê, é um jeito de falar, olha, você é uma pessoa importante, você vai ser bem recebido. Acho que já vai fazer bem, né? Legal, porque... E qual é essa primeiríssima infância? Qual é a idade?
A gente considera a primeiríssima infância de 0 a 3 anos. Primeira infância de 0 a 6 e a primeiríssima infância de 0 a 3. E é uma fase que até poucos anos atrás ninguém falava nada, né? Assim, tipo... Era pouco estudado. Era pouco estudado. E mesmo assim, a escola, até pouco tempo atrás, pegava as crianças com 3 anos, né? A gente estava conversando que os nossos filhos foram para a escola com 1 ano, mas é tipo uma das primeiras gerações, assim, Sim, né? sim. Não era... E até muito lugar do Brasil, eles ainda não vão para a escola com menos de 2 anos, né? Então, O próprio governo incentiva isso, né? Como que nós estamos... Então, agora estamos num super incentivo, né? A gente tem um Plano Nacional de Educação, que ele tinha como meta que até esse ano, 50% das crianças de 0 a 3 anos estivessem nas creches. Ah, legal. Só que a gente não conseguiu cumprir a meta. Ficou, se eu não me engano, foi numa taxa de 37%. Mas está com um olhar para isso, pelo menos, Total, né? e os governos daí estaduais estão, assim, investindo. Então, eles têm até uma coisa, assim, de pacto pela aceleração, que é investir nas creches públicas nos municípios para poder aumentar esse atendimento. Em São Paulo, a gente já tem a demanda zerada. Não existe nenhum bebê, nenhuma criança que em São Paulo não tenha uma vaga garantida na creche. De 0 a 3? De 0 a 3. Olha A só. gente tem. Ótimo. Não sabia. E é uma construção ao longo dos anos, né? Não é uma coisa de agora, é uma coisa que as políticas que foram acontecendo ao longo dessa última década toda, ou mais tempo até, é que garantiu que hoje a gente tenha todas as crianças nas creches. Ótimo. Antes que algum político diga, fui eu, foi Já política sabe, né? pública É isso ao longo mesmo. de décadas, né? É isso mesmo. Resultado de vários governos. E, Mariana, e essa história, assim, que você acabou de falar, né? Então, é saudável que essa criança esteja logo, porque tem, assim, coisa, não, vou deixar meu filho só com 3, 4, 5 anos ir para a escola. Como que é essa relação É com muito esse legal, primeira é muito infância? legal a gente pensar nisso, porque esse bebê, logo que ele nasce, ele não sabe nem que ele é ele. Ele não sabe que ele é uma pessoa, ele não sabe que aquela mão é dele e tal. Sim. Ao longo do tempo, é que ele vai se conhecendo e vai se entendendo. E é muito bonitinho, porque a gente percebe muito quando eles começam a falar eu, quando eles falam isso é meu. Daí a gente fala, nossa, ele está começando a ter essa consciência de que ele é uma pessoa e que ele se diferencia do outro. Então, teoricamente, nesse momento que ele começa a falar esse eu, esse meu, é que ele estaria pronto para socializar. O que a gente vê na prática? Criança gosta de criança. Você tem lá seu bebezinho, ele encontra outro bebê, eles começam a gargalhar. Assim, criança gosta de criança. O que eu acho que a gente precisa se preocupar? É a qualidade desse espaço coletivo. Então, por exemplo, um bebê com menos de 3 meses, ele ainda não pega os objetos, ele ainda não brinca, ele não faz... Ele praticamente come, dorme, fica um pouquinho acordado e começa a conhecer o próprio corpo. Então, ele fica brincando com as mãos, brincando com os pés e tal. Não faz nenhum sentido ele estar no espaço coletivo. Mas, depois dessa época, que ele começa já a pegar os objetos, o que acontece? Será que é melhor ele estar numa escola, numa creche, onde tem pessoas que estudam sobre o desenvolvimento? Elas estudam sobre o que oferecer para esses bebês brincarem, como fazer, ou deixar em casa com uma pessoa que não tem esse preparo, ou mesmo você, mãe, que você também não estudou, porque você não estuda para ser mãe, você só é mãe. Então, eu acho que as mães e os pais, né, e a família, é incrível, maravilhosa, vai poder fazer muitas coisas por esse bebê, mas tem uma parte que é olhar para como eles conhecem o mundo, como eles descobrem as coisas, essas aprendizagens, que tem gente que estuda isso, e que são os pedagogos, né? Legal. Muito bom. Bom, entrando agora um pouco nos casais, né? A gente sempre, em algum momento a gente chega nos casais em conflito, né? Seja casais casados ou casais separados, porque o que acontece é que cada vez mais, Mariana, pelo IBGE, os casais se separam mais cedo. Uhum. Então, tem muito divórcio, ou tem um número crescente de divórcio com casais que ainda têm bebês em casa. Então, eu queria saber um pouco aí de você, o que você conhece sobre quais são os impactos, tanto quando já começa uma crise, discussões, enfim, dentro de casa, num casamento que não vai bem, na presença de um bebê, até o rompimento mesmo, que tem acontecido cada vez mais cedo, então pegando as crianças pequenas ou até, em alguns casos, antes dos 3 anos, né?
engraçado falar pelo fim, né? E às vezes a situação tá tão caótica em casa que o momento da separação é o alívio, né? É tipo, dúvida. Nossa, ufa, né? Demorou, né? A minha sobrinha estava me contando o caso de uma amiga dela esses dias, que a filha virou para ela e falou assim: nossa, mãe, você parou de chorar, né? Tipo, o alívio da criança, assim, sabe? Com a tipo, separação. Com a separação, porque e aquela coisa que você fica lutando contra, né? É. Achando que para os filhos é melhor estar junto. Estar junto, né? Eu acho que esse é um grande erro, às E vezes, gerando né? ansiedade nas crianças, né? Mas eu acho que tem uma questão anterior que a gente está vendo nesses últimos anos, como tem mudado esse papel do homem, né? Como esse lugar da paternidade. Por exemplo, eu não sei os pais de vocês, mas eu tenho certeza que meu pai teve 5 filhos e nunca trocou uma fralda. Tenho certeza absoluta, né? Tipo, isso sempre foi uma responsabilidade da mulher, né? O pai, né, disso. E hoje, a gente vê os homens reivindicando esse lugar. Não, Sim, eu quero ser pai, eu quero fazer parte disso, né? Como essas relações estão muito diferentes. Então, eu acho que do ponto de vista do bebê, ele acaba tendo realmente 2 cuidadores, né? Ele acaba tendo os cuidados da mãe e os cuidados do pai. E o que vai ser essencial para esse desenvolvimento dele é que ele possa confiar. Então, esse vínculo com a mãe e esse vínculo com o pai, e que não precisa ser pai e mãe juntos, né? Sim. E às vezes é muito difícil, porque eu fico lembrando logo que meu primeiro filho nasceu, que às vezes o meu ex-marido, ele se queixava, que falava assim, que eu não deixava ele fazer as coisas do jeito dele, que tinha que trocar a fralda do meu jeito. Sim. Eu acho que é uma situação muito comum essa, Muito, né? E então, assim, quando estão às vezes os 2 juntos, fica dando esses conflitos, porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro, né? Então, independente se é casado ou se é separado, eu acho que é muito legal a gente pensar que esse bebê pode se desenvolver plenamente com o pai, pode se desenvolver plenamente com a mãe, ou até no caso das crianças que não têm esse pai e essa mãe presentes, mas o que ele precisa? Um adulto com quem ele possa confiar. Aquele vínculo que eu falei ali atrás precisa estar garantido com pelo menos um adulto. Uma referência. Uma referência, né? E que sorte se ele puder ter essas 2 referências. O genitor deixar o outro ter esse vínculo, né? Porque é o que a gente mais vê, e aí eu vou ocupar um pouco as mulheres, essa coisa, eu sei fazer, ele não. Né? Eu brinco assim, olha, quando seu marido pegar um nenê, eu sempre brinco com as pessoas que estão tendo nenê nosso. Se tiver de ponta cabeça, deixa. Não vai lá consertar. Aos poucos você pode... Porque assim, você já viu algum pai matar a criança porque pegou no colo? Não, mas a mãe já vai assim, não é assim que pega. Não é assim... Meu, deixa, porque vai rolar. E deixar fazer esse vínculo, né? Porque não é nem deixar participar, é fazer esse vínculo. E isso a gente vê muito com as avós, né? Aquela coisa que as avós fazem tudo errado, né? Tipo assim, que as mães brigam muito com as avós, né? E você fala, o que está acontecendo ali é uma coisa tão especial, é uma relação afetiva tão única, que faz tão bem para essa criança, que é muito melhor do que saber se comeu na hora certa ou não. Chocolate, fala do chocolate. Minha mãe, esse aqui vai para minha cunhada. A sua mãe dá o chocolate? A minha mãe, mas ela A faz um pouco de não propósito. Ela faz um pouco de... Acho que existe... Elas vão assistir, elas vão me matar desse episódio. Mas é assim, fala um pouco dessa história. Quer dizer, óbvio que a gente não pode... estragar, mas é isso que você falou, essa confiança, esse momentinho. Mas vamos voltar a falar do carregar de ponta cabeça, né? Quando a gente estuda sobre o desenvolvimento dos bebês, lembrando que o melhor jeito para esse bebê se desenvolver é se sentir seguro, também é isso fisicamente. Então, se ele está sendo carregado numa posição esquisita, aquilo pode estar causando uma instabilidade dele, uma insegurança nele. Então, existem técnicas, né? Então, por exemplo, você colocar o bebê apoiado no seu colo, que você está ali com a coluna vertebral, que você está segurando a cabeça. Existe todo um script de como esse bebê vai se sentir mais confortável num colo. Mas pensar o que está acontecendo na relação também tem que ser levado em consideração. Então, esse pai ou essa avó ou a outra pessoa pode carregar esse bebê de um jeito que talvez não seja o mais seguro, se ali estiver acontecendo uma relação verdadeira. Não o carregar de qualquer jeito porque eu não tô nem aí. Tipo, eu não tô falando no celular e tô carregando ele de qualquer jeito. Como se fosse um saco de batata. Como se fosse um saco de batata. E que a gente vê muito isso então, também, assim, né? As pessoas... Mas aí a gente volta para a história da comunicação, né? Porque você pode falar, não tá bom,
sem falar, não tá bom, né? E chegar pra pessoa e falar, olha, deixa eu te ajeitar um pouquinho aqui, porque ele vai ficar melhor. Não pode carregar assim, né? Isso, E já estragou toda a relação que estava acontecendo ali, né? E assim, como todos somos humanos, também acontece às vezes de um momento de ciúmes, que você tá vendo que tá acontecendo uma coisa muito legal ali, e eu queria fazer parte, e eu não faço parte, eu não sei lidar com isso, e eu falo, não pode. E o não pode diz muito mais respeito a mim do que a relação. Mas então, eu acho que a gente nunca pode esquecer das relações que são construídas. Ótimo. E a gente tá falando tanto em casa, com mãe, com pai, com avó, com quem for esse cuidador, como na escola, né? Então, eu estudo, né, muito o trabalho de uma médica húngara que chama Amy Pickler. Amy Pickler foi diretora de um abrigo no pós-guerra. Nossa. E ela fez estudos com mais de 700 bebês, e ela foi comprovando várias coisas e tal. E uma das coisas que ela fala é que, por exemplo, que contradiz o que eu fui na minha maternidade, né? Eu achava que eu precisava trocar a fralda dos meus filhos rapidinho para poder brincar com eles. E o que Amy Pickler nos ensina? Que o momento mais valioso é o momento da troca de fralda. Porque pode brincar um monte de gente ao mesmo tempo, pode acontecer um monte de coisa. Trocar a fralda é um momento 1 a 1. Você não troca, tipo, eu tenho gêmeos. Você não troca a fralda de 2 bebês ao mesmo tempo. Não tem como. Você pode fazer muitas coisas, né? Eu amamentava até 3 ao mesmo tempo, porque era um num peito, outro no outro e outro no colo com a mamadeira. Nossa. Às 3 da manhã. Mas trocar fralda, não. Então, na hora de trocar fralda, é um momento privilegiado para essa conexão. E eu costumo falar hoje em dia que é a hora do namoro. Que esse bebê é só meu e eu sou só desse bebê. Então, se você consegue privilegiar esse momento individualizado para se relacionar com ele, para conversar com ele, para que ele possa conhecer sobre o corpo dele e tal, isso é uma mágica. Isso faz com que ele brinque bem. Isso faz com que ele coma bem. Isso faz com que ele durma bem. E como isso, então, acho que é precioso no que a gente quer falar de ter o pai e a mãe presente e você deixar que faça esse vínculo. Que a relação aconteça. Tanto com o pai, quanto com a mãe. E essa convivência que a gente vê que é, às vezes, muito tumultuada, porque um fala, eu cuido melhor do que você. Mas quanto importante é esse vínculo com cada genitor, né? E a gente estava falando uma coisa antes, que eu vou repetir aqui, que é essa questão das diferenças de rotinas, né? Como é diferente o que acontece na casa da mãe, com o que é diferente com o que acontece na casa do pai. Mas que não vai ter nenhum problema, contanto que essa relação seja boa, né? A forma que esse pai se relaciona com esse bebê, a forma que essa mãe se relaciona com esse bebê, vai ser mais importante, mais impactante para o desenvolvimento do que ajustes da rotina, né? Sim, sim. Acho que falando de convivência, né? Quando os pais se separam, Mariana, tem uma discussão se pode dormir ou não na casa do pai. Muitas vezes porque a mãe tem a guarda, né? Ou até tem a guarda compartilhada. Mas a residência é na casa da mãe. E os juízes, acho que agora isso está mudando, né, Luciana? Pelo que você comentou antes. Mas antes tinha um receio de deixar um bebê pernoitar na casa de um pai, por exemplo. E aí também a gente estava, de alguma maneira, com isso, impedindo essa convivência e essa formação do vínculo. Sim. E até impedindo esse novo pai, vou chamar assim com aspas, né? Que é uma postura nova dos homens de quererem participar mais e participarem, Exatamente. Ajudarem e estarem ativamente inseridos aí como pais. Então, eu queria saber o que você acha dessa questão do pernoite até os 3 anos, porque eu conheço um pouco os critérios dos juízes para determinar se sim ou se não. Claro que tem casos que são que a gente sabe que realmente não dá. Mas, não falando da exceção, mas da regra, né? Quer dizer, seria recomendável, teria algum problema? Como que você vê isso? Então, também não sou especialista nesse assunto, mas como eu vejo isso, que esse bebê precisa ter condições físicas para estar bem, tanto numa casa quanto na outra. Então, é uma casa limpa, é uma casa, né? Que condições que oferece esse lugar? Não dá para querer fazer o pernoite e ou aquele pai ou aquela mãe tá meio nômade, dorme cada dia na casa de um amigo, dorme uma coisa improvisada. Mas assim, tem um local adequado para esse bebê dormir, para esse bebê se alimentar, tal.
E tem a outra coisa de saber que fase que esse bebê tá. Então, por exemplo, um bebê que tá mamando no peito... Não dá, né? Não dá pra dá. ir, o peito não vai pra casa do outro. E esse pai não pode exigir que desmame, então. Então vamos desmamar à noite para poder dormir, entendeu? Então tem uma coisa, sempre a gente tem que olhar, eu acho, na perspectiva desse bebê. Ali tem condições para ele se sentir seguro, ali tem condições para ele ter esse bem-estar. Então, eu não vejo problema. Se o bebê não mama mais no peito e esse pai tem condições de oferecer um bem-estar para o seu filho, eu não vejo problema. Eu sempre gosto de falar, às vezes vale muito mais a pena uma mamadeira bem dada do que um peito de saco cheio. Com certeza. Então, se a criança já não está no peito e tem uma pessoa que está ali, que quer estar ali, acho que o que você falou um pouquinho atrás, né? O desejo, a qualidade, a legitimidade dessa relação, né? Você falou dos juízes, né? Hoje em dia o que eu tenho sentido no judiciário é que cada vez mais eles têm permitido e deferido esses pernoites. Eu acho que está muito ainda da cabeça da mãe, do tipo, não, ele não consegue. E uma vez a Renata, né, nossa sócia, falou, por que a mãe fala assim, tá doente, não pode ir para casa do pai? Se o pai, como você falou, se existe um ambiente saudável, uma pessoa responsável, o pai vai cuidar também dessa criança. Ele tem, doente, né? Então, olha, se você fala, olha, tá doente, então aqui tá o remédio, aqui estão as instruções. Confia, né? Esse é o no inicial, né? Mas assim, por exemplo, se quando a criança fica doente, ele não recebe os cuidados que ele precisa, daí, sim, né? Daí isso. É outro lugar, mas tem que dar chance para que aconteça, né? E eu acho que esse é o maior conflito que a gente vê, né? Nessa convivência do tipo, não vai porque ele não sabe. Me desculpem os pais, eu tô falando ele, mas é porque geralmente é isso que a gente vê. As mães mas pode ser o contrário também, né? Às vezes a relação também... Hoje em dia a gente vê muito nesses papéis se modificando, né? Não, a gente vem modificando, mas é que eu Sim, as mães ainda acham que sabem que... tudo e que o melhor jeito de fazer é o delas. E o outro faz de uma maneira que não serve, né? Isso eu acho que a maior fonte de conflitos é essa. Mas uma coisa que a Marina falou que me chamou a atenção é essa confiança, né? Que a gente tem que ter o filho com esse genitor. Eu vou falar genitor porque é o pai com a mãe. Então, e essa transparência, né? Uma vez eu tive uma cliente que ela falou assim, eles estavam no meio de um divórcio e ela, coitada, as meninas eram pequenas, 5, 7, enfim, e ela falava assim, eu falo para minhas filhas que eu tô ótima. Aí eu falei assim, mas você fala assim? Não parece. Não parece. E quanto importante é a mãe e o pai falar, eu tô triste que o meu casamento acabou, mas a minha relação com você... Sim. Não, porque é isso que eles precisam escutar, né? E o que acontece a gente acha que queria, eu não sou psicóloga, mas assim, que você cria crianças esquizofrênicas, que você fala, tô bem, e ela não sabe, isso é bem, né? Não que parece também que hoje em dia não pode mais dizer que não tá bem, né? Então, e tem que todo ter, mundo tem que e parecer essa verdade, feliz. você usou a palavra, né? Verdade. Gente, quanto que é importante. De novo, né? Se a base para o desenvolvimento é a confiança, ela é feita em verdade. Ela não é feita em mentira. Na hora que você percebe que sua mãe mente, que ela fala que ela tá bem mas e ela não tá bem, você fala, quanto eu posso confiar nela? Sim. Né? Sim. Então, é muito difícil você se expor e você se colocar. Mas, assim, o quanto é importante, isso que você falou agora. Eu poder falar, olha, eu e o seu pai, a gente não consegue mais ficar juntos, a gente não se ama mais, mas eu amo você e seu pai ama você, né? Tipo, garantir, né? Garantir que tem uma relação que acontece aqui e a outra relação que acontece aqui, né? É o que a gente vê, que às vezes fica uma disputa de quem ama mais, né? Acho que é uma disputa de poder. E aí fica assim, não, eu amo, ele me ama mais do que ama você. Gente, não. É uma disputa. Ama um e ama outro, porque não... E ama diferente. E ama diferente, porque o vínculo é diferente, né? Isso. Mas assim, o quanto eu acho que nos dias de hoje é importante... Mas a minha mãe ama mais o meu irmão.
A Mariana, eu tô de prova. A Mariana conhece ele. Mãe, esse episódio é pra você. Ela ama mais ele. Ama diferente, não foi o que você falou? Não, ela ama mais. Ama diferente. Mas... Até perdi o que eu ia falar. Eu vou então, enquanto você lembra, eu vou voltar só para quero fechar um ponto. Quando a gente falou dos casais em conflito ou se separando, você falou do vínculo, né? Então, vê se eu estou concluindo corretamente que mesmo se o casal estiver em crise, se separando ou já divorciado, é possível que isso não seja um evento traumático para um bebê. Com certeza. Se o vínculo estiver bem estabelecido, é com por aí? certeza, com certeza. Se ele tiver relações saudáveis, não tem nenhum problema. Interessante. E quão importante isso? O adulto devia ter essa consciência. Quantos casais se mantêm casados, né? Em prol... Não, porque meus filhos... E não adianta nada, né? E fica uma coisa... Porque tem uma coisa também que, às vezes, né? Em alguns casos, a gravidez do filho é uma tentativa de salvar o casamento. Ah, sim. Nossa, e aí, E depois de manter, Então, e depois de manter isso. o casamento. Então, né? mas aí quando essa criança nasce, quando o bebê nasce, e ainda mais no começo, que é muito difícil, né? Bebê pequeno, a gente Sim. sabe o trabalho que dá, né? Sim. Todas nós aqui sabemos como é complicado. Sim. Que já é uma coisa difícil para qualquer casamento. Você imagina um casamento que se pôs à prova a partir daquele bebê, daquele nascimento. Então, e por isso que eu acho que muitas vezes os casais se separam, porque aquilo era uma aposta, mas o casamento não se sustenta pelo filho, né? Não, e então, quantas vezes esses bebês, presenciam o auge dessa crise. Que por é isso péssimo isso para criança, por isso é a minha né? preocupação. Quantos clientes eu recebo que vêm no casamento já ruim há muito tempo e falam, não, mas eu fiquei casado em prol das crianças. Pelo amor de Deus, né? Isso não é... em prol das crianças, às vezes dificulta essa relação, porque fica esse fingimento aí que você falou, né? Fica esse fingimento, não, nós estamos bem. Gente, tudo bem não estar bem com o outro. E Lu, eu acho que isso tem a ver com uma conversa que a gente estava tendo outra hora, que é a qualidade, né? Então, às vezes também esse pai ou essa mãe faz uma opção para ficar exclusivamente com o filho e de uma forma exaustiva e que não consegue dar qualidade, né? Então, também entender isso, assim, o quanto é importante ter esses respiros, né? Tipo, aquela mãe que tá ali todos os dias com o bebê. Quanto, assim, não dá para esse pai que vai pegar um dia da semana dar o cano. O quanto ela precisa também ter esse momento dela de se restabelecer, de pensar em outras coisas. O quanto é saudável quando os pais podem trabalhar, podem estar só algumas horas com seus filhos, né? Eu queria fazer esse gancho do trabalhar. Outro dia, eu tenho uma amiga que trabalha loucamente e ela fez a rotina dos filhos baseada nisso, né? Então, ela chegava... Executivos? Hã? Pequenos executivos? Na verdade, assim, ela tinha crianças pequenas, então os filhos dela não dormiam às 8, dormiam às 10:30. E quando ela me contou isso, eu fiz assim, nossa... Ela falou, mas é porque é a hora que eu consigo chegar em casa, dar o banho, dar o jantar. E essas 2 horas que ela ficava com a criança eram tão preciosas. E imagina as pessoas falando, nossa, o filho dela dorme às 10:30. Mas, gente, né? E aí eu acho importante isso que a Mariana falou. Esse vínculo e este momento de verdade. Porque, às vezes, você ser uma mãe... 24 horas, não quer dizer que você está sendo incrível com a criança. Você tá cheio, porque... Tá exausta. Né? Tá exausta. Eu já falei isso aqui, mas eu falo que a gente põe as redes nas janelas dos apartamentos da casa, não é pra criança não cair, pra gente mãe. não jogar a criança, a gente não se jogar, não jogar o marido, porque... Então, aí volta de novo, assim, é muito bom você falar com verdade sobre esse sentimento para a criança entender o que ele... Estou cansada. Sim. Estou irritada, não Agora quero conversar. Agora não consigo. Sim. Porque... Que é, de novo, a questão da verdade, que é o que vai sustentar a confiança. Né? Lê. Imagina só você colocar seu filho para dormir e ler ali de saco cheio. O Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Cara, você passa uma mensagem horrorosa pra criança, isso. né? E vai fazer ela E de repente é melhor ela fazer uma vez por semana contar Bem a historinha feito. do que fazer aquela historinha do... todo dia por causa disso. Mas é coisa. isso mesmo, né? Agora, Mariana, pensando um pouquinho aí nos bebês e nas crianças, né, que estão inseridas em famílias
complicadas, vamos dizer assim, com questões, né? Como que você vê isso em relação à aprendizagem? Até agora você falou que as crianças estão inseridas nas creches pequenas já, né? Pelo menos até no estado de São Paulo, mais que em outros. Mas, enfim, nesse contexto de aprendizagem, existe um impacto, algum tipo de... É possível observar isso nessa aprendizagem dos bebês e das crianças, quando eles vêm desse contexto familiar complexo, de conflito, de discussões, enfim. E às vezes até de ausência, porque nem sempre, quando os pais se separam, os dois continuam convivendo com esses bebês e crianças. O meu lugar de trabalho, o meu lugar de fala é dentro de creche pública, né? E as creches públicas a gente sabe que estão, na sua grande maioria, em áreas de alta vulnerabilidade. Né? A gente tem, por exemplo, casos de crianças que são filhas de usuários ativos de droga, tanto mãe quanto pai. A criança sai da creche às 5 horas da tarde com uma fralda, ela chega no dia seguinte às 7 da manhã com a mesma fralda. Tem crianças que chegam, que estão com um cheiro que, assim, não tem o quê. Então, o que acontece? Poxa, coitada, essa criança tá perdida, tá tudo ruim, né? Não, né? Então, quando a gente está lá na creche, a gente consegue identificar as crianças que têm isso em casa, que têm uma boa relação em casa, que têm essa segurança afetiva garantida, e as outras que estão numa situação mais vulnerável mesmo. Então, na hora que eu vou trocar a fralda do meu grupo de bebês, talvez eu vá privilegiar trocar com mais cuidado, de uma forma mais inteira, aqueles que mais precisam. E aquele que já tem aquilo garantido em casa, não é que eu vou fazer de qualquer jeito, mas de repente eu posso fazer uma troca mais rapidinha para poder lidar com a minha rotina com todo o tempo, né? Porque as professoras falam muito disso. Mas não dá tempo de eu trocar tantas fraldas desse jeito que você está falando. Mas então, vamos garantir que as crianças que não tenham isso em casa, elas tenham isso. Então, é uma forma dessa criança começar a ter essa segurança afetiva através de uma educadora, não necessariamente do seu pai ou da sua mãe, né? Então, isso a gente vê tanto em casos, né, de pais que podem ser separados, como que tem uma condição de vida complicada e que vai afetar. Então, o que vai afetar muito o desenvolvimento dessa criança? Se ela não tiver ninguém com quem ela possa confiar. Tem que ter um adulto de referência. Tem que ter um adulto de referência. Vai ser a avó, ou a mãe, ou o pai, ou a professora. Então, mas desculpa, nesses casos de vulnerabilidade, esse adulto acaba sendo um funcionário da creche, por exemplo? Sim. Porque quanto importante a formação desse educador, né? Que a gente menospreza. Se não tiver ninguém da família que seja a referência... Sim. Por exemplo, essa criança que todo dia chega nesse estado na creche com a fralda do outro dia, com mau cheiro, na hora que essa educadora pega ele, vai dar um banho, vai deixar ele cheiroso e vai fazer isso de uma forma muito respeitosa, muito inteira, e tá ali olhando para ele, falando, olha, estou cuidando de você, tal, você é importante... Ali ela está trazendo para ele uma sobrevivência. Quanto que isso vai impactar na vida dessa criança? Porque se você não tem isso, você entra num sofrimento psíquico, né? A gente vê assim, tem criança que não chora, tem criança que não fala, e você vai entender por que ela não tem isso. Porque tá faltando essa constituição psíquica. Tem um videozinho no YouTube de um trabalho maravilhoso de uma pessoa chamada Ivanise, que chama Virando Gente. E ele vai falando a história dessa constituição psíquica. Então, ela faz uma animação de um bebezinho desde a barriga até ele nascer, como que ele vai se constituindo um humano. É muito bonitinho, é uma dica bem boa, chama Virando Gente. Muito bom. Eu acho que tem duas coisas que você falou que a gente vai... Vou voltar aqui, né? Tem duas coisas que você falou que eu acho que a gente vai medir os resultados disso daqui uns 10, 20 anos, né? Uma é a inserção dos bebês na creche, né, em alta escala. E a outra é essa postura diferente dos pais, dos homens, na educação e nos cuidados dos bebês e das crianças, né? Tudo isso é recente. Está acontecendo nos últimos anos e cada vez mais. Então, acho que daqui uns 10, 20 anos... vão aparecer estudos mostrando pra gente qual é o impacto disso, né? Tanto da escolaridade mais cedo, quanto dos pais como... Porque tem um estudo que a gente já tem, que
que o maior investimento que um serviço público pode fazer é na primeiríssima infância. Que cada dólar investido, o retorno financeiro desse dólar investido, não existe nenhum investimento no mundo que seja maior. Não, mas você fala assim, vou investir na bolsa, vou investir em imóvel, vou investir isso. Não, se investir primeira infância, o retorno financeiro, não existe um retorno maior. Isso já tem estudos, então... Muito bom. Lu, o que mais sobre as questões judicializadas sobre bebês e crianças? A rotina? Vou fazer uma pergunta para você que essa história de ficar uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe, você quer opinar sobre isso? Ou... Eu acho que vai sempre cair nesse mesmo lugar. Qual é a qualidade disso? Tá. É uma semana de qualidade aqui, uma semana de qualidade ali? Ou só estão jogando a criança, né? Eu acho que eu acho que do ponto de vista dos bebês e das crianças pequenas, eu vejo com bons olhos. Porque toda vez que muda muito rápido, né, eles precisam da previsibilidade para se sentir seguros. Então, quanto mais estável é a vida deles nesses primeiros anos, é mais confortável, eles se sentem melhor e é quando eles estão mais prontos para aprenderem. Então, se toda hora ou então se cada dia você fala, hoje vai ser assim, amanhã vai ser assado, isso ótimo. Dá um descontrole total. Vou até pegar um gancho para saber dessa história da rotina. Só falar da semana e daí a gente fala. Então, se ele fica uma semana inteira ali numa casa, depois uma semana inteira na outra casa, do ponto de vista do bebê e das crianças pequenas, é muito mais proveitoso, né? Tranquilo. Tranquilo. De novo, é a eles. qualidade do que ele está vivendo, né? E eles saberem de antemão o que vai acontecer na semana seguinte, né? Porque às vezes a gente fala que tão importante ou mais importante que a rotina, dependendo da idade, é saber o que vai acontecer. A previsibilidade. É não chegar na sexta-noite, como Ficar eu sempre ansioso. digo. Será que meu pai... Na maior ansiedade, o pai vem buscar, o pai não vem buscar, a mãe vem buscar, trocou o final de semana, não trocou, e aquela criança não sabe para onde ela vai. Aquela coisa da escola. Pensa nos seus filhos, assim. Chegar na hora de buscar na escola e a criança não saber quem vem buscar naquele dia, porque cada dia aparece uma pessoa. Eu vou até antes. Imagina você vai para a escola, você não sabe que matéria que você vai ter naquele dia, né? Isso. Então, acho que o que eu queria perguntar a rotina com horários mais rígidos ou mais certeiros é muito melhor para uma criança até os 3 anos. Até os 3 anos, sim, né? Sim. E principalmente porque, assim, nesses 3 primeiros anos, assim, na nossa vida inteira, a gente não tem tantas aprendizagens como a gente tem nos 3 primeiros anos. Imagina que esse bebê, ele aprendeu a virar, a rolar, a rastejar, a engatinhar, a ficar em pé, a andar, a correr, a pular. Tudo isso até os 2 anos. E depois do resto da vida, você só aprende. Você aprende a fazer uma yoga lá, uma postura de yoga. Mas você nunca aprende tanta coisa quando você aprende nesses 2 primeiros anos. Sim. Falar, a se relacionar, nanana. Então, se eu tô falando que esses 3 primeiros anos é o momento mais potente para as aprendizagens, eu preciso garantir que eles se sintam bem. Que eles estejam tranquilos. Então, e daí vai trazer as relações afetivas, as seguranças, as estabilidades, tudo isso garante. Então, eu comer em horário regrado é uma coisa que vai me ajudar a me sentir melhor, a estar mais tranquilo. Menos do que ansiedade, né? E na prática, daí isso não é teoria, isso é na prática. Assim, eu com os meus filhos, eu percebo que 3 anos é muito um marco. Que parece que 3 anos aquele bebê, aquela criança está pronta para a vida. Eu falava, nossa, é a idade que você já pode fazer uma caminhada, que você já pode fazer uma trilha e dar um sanduíche, uma maçã para o seu filho comer e que dá tudo certo. E antes disso, você vê que quando você não dá aquela refeição na hora certa, você não sai da praia, porque o sol tá muito bom, você fala, vou ficar mais um pouquinho na praia, começam a chorar, começam a reclamar, começam a brigar, né? Então, assim, tem uma coisa, né, da rotina garantir, mas ela não precisa ser engessada e daquele jeito só. E eles conseguem lidar muito bem, por exemplo, entendendo que na casa da mãe é uma rotina e na casa do pai é outra rotina. Tá, isso é super importante. Não tô nem falando qual que é melhor, se é melhor a da mãe ou do pai. Mas rapidamente eles começam a diferenciar. Que na casa da mãe tem umas regras, que na casa do pai tem outras. Aqui pode, aqui não pode.
Aqui acontece assim, aqui acontece assado. Eles são muito adaptáveis. Isso é importante. Mas o que não dá é para cada dia que vai para casa do outro ser uma novidade. Que aí desparafusa, né? Desparafusa. Agora eu saber que eu vou para lá e lá acontece isso, tipo as matérias da escola, né? Eu sei que lá eu vou ter essas aulas, eu sei que aqui eu vou ter essas aulas. Tá tudo certo, não importa se são aulas Se é mais chato rígidas, ou não, né? Mas assim, eu saber que toda vez que eu vou lá acontece isso. E eu acho que é importante falar também que depois dos 3 anos, como eles já estão formados, né? Já são adultos. São adultos, a gente pode flexibilizar um pouco essa rotina, Isso. os horários, não precisa ser tão rígido, né? Porque a gente observa, às vezes, os pais, as crianças com 10 anos, Nossa, super sim. rígidos com tudo, né? E acho que dá para ter um pouco de flexibilidade. Não tem problema se no sábado atrasar um pouco o almoço, se na sexta-feira à noite comer uma pizza. Enfim, isso que faz parte da vida, né? Porque acho que até os adultos que impõem isso também sofrem, não só as crianças. E daí eu acho que é importante a gente conseguir observar o que está afetando no nosso filho. Meu filho fica bem quando na sexta-feira, em vez de ter a comida, ter a pizza? Do ponto de vista dele, tá bem? Ou para ele é angustiante, ou para ele tem alguma coisa orgânica que ele precisa de uma outra, né? Então, eu acho que a gente também não pode ser rígido com as regras, né? E pensar assim, como isso afeta essa criança, né? A gente pensar na singularidade, que para uma criança tudo bem isso e para outra criança tudo bem aquilo. Mas, via de regra, tudo que é mais estável traz mais segurança. Eu acho que esse casal, eles têm que ter uma coparentalidade afinada, né? Se a conjugalidade não existe, eles não podem esquecer que eles são pais daquela que então tem que estar afinado, porque assim também não pode ser na casa do papai é tudo legal e na casa da mamãe tem as regras, ou ao contrário, Sim. né? Para justamente não ficar, porque acaba tendo que aquele genitor que está ali no dia a dia acaba tendo que colocar um pouco mais de regra, ser um pouco mais chato. Na casa do papai é tudo ótimo. Então, isso também não pode. Ou na casa da mamãe é tudo bem, meu pai é o chato. Tem que ter... E eu acho que é isso que é mais difícil, né, Dora? Você que trabalha bastante com mediação, ver que essas pessoas precisavam falar um pouco a mesma linguagem ou tentar mostrar que com relação à criança, porque eles podem ser bem diferentes. Sim. Mas se eles criaram esse ser, Sim. tentar ajudar que esse ser seja bom, né? E desde que eles não usem a diferença para colocar um contra o outro, né? Então é isso que é o pior. Porque o problema né? é que a diferença vira moeda de troca. Vira, né? Porque na casa do seu pai é assim, ou porque na casa da sua mãe é assim, isso vira um jogo de poder, como se a diferença fosse uma coisa negativa. Aí cria até uma ansiedade da criança quando muda, na semana ou no final de semana, muda de casa. Porque ele já está preocupado com aquele diferente. Porque aquilo já criou uma expectativa ruim, né? Então, a diferença não é ruim, depende de como ela for usada, né? Porque ela pode ser até construtiva, né? Da criança aprender que tem 2 maneiras de se viver ou de se organizar uma rotina, uma casa, uma geladeira, né? Quanto que eles brigam por causa da geladeira, meu Deus do céu. Porque na casa de um tem verdura, na casa do outro não tem verdura. Só Danone. Não, eu acho que aí vai da responsabilidade da pessoa, né? Sim. Assim, pai, mãe, mães, pais têm que ser responsáveis por aquele ser que eles estão criando. Sim. E não usar aquele ser de disputa que você falou, né? E esquecer que as crianças, os bebês, não tem nada a ver com o fim da conjugalidade. Nada. Não, e quão importante a Mariana contar que esse de 0 a 3 é muito importante, fundamental, que às vezes a gente não tá com esse olhar, né? Tá formando esse ser, que assim, eu tava vindo pra cá, eu falei, o hard drive tá vazio, vai enchendo. Ele falou, mas não é só o hard drive, é toda essa parte emocional, essa parte que a criança tá absorvendo de verdade, não só na cabeça, né? Sim. Mas no coração, sei lá. Muito bom. Essa constituição, né? Ela tá se tornando um humano, né? Senão vai virar Mowgli. Coitado do Mowgli, né? Gente, nada contra o Mowgli, pessoal, né? A pessoa vai ser o sindicato do Mowgli, vai falar. A Luciana vai ser processada pelo sindicato do Mowgli. Tá bom. Muito bom. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu quero agradecer a Luciana e a Mariana por essa conversa.
Antes de encerrar, lembrar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, os nossos no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e o nosso canal do YouTube, onde tem todos os podcasts, todos os cortes e muito mais. Muito obrigada e até a próxima.